Gente, primeiro eu queria pedir desculpa, porque eu falei com o Leone para tirar o difícil, o desafiador, mas não deu tempo. Desculpa, mesmo assim é desafiador, não é difícil, não. Então eu peço primeiro a ajuda, tolerância e vibração, porque eu estou morrendo de vergonha de falar. Enfim, hoje a doutrina viva, para quem não está aqui, a gente está fazendo sempre o capítulo. O meu é o Espiritismo Preciso. Eu não gosto muito de quebrar rotina, não. Então nós vamos continuar igualzinho estava sendo, cada um lê um trechinho para nós. O Espiritismo precisa. O que mais o Espiritismo precisa é de colaboradores de boa vontade, conscientes de suas responsabilidades. Não é tanto de médiuns ou de fenômenos, por mais conscientes, nem tampouco de manifestações inequívocas dos espíritos. A doutrina necessita de trabalhadores para o dia a dia na casa espírita, que se disponham a manter contato com as pessoas que lhe batem às portas. De alguém disposto a transmitir um passe, a orientar com paciência, a integrar na tarefa mais simples este ou aquele que esteja decidido a começar a servir. Enfim, a recepcionar na casa espírita os novos companheiros que chegam, tangidos pela necessidade. A mediunidade não é o suprassumo da doutrina. Precisamos, sim, de quem dirige as reuniões e de quem ocupe a tribuna falar sobre nossos princípios. Mas precisamos mais de quem permaneça nos bastidores, em contato direto com os que necessitam ser ouvidos e encaminhados. Este é um serviço que quase ninguém quer fazer, mas transcende a importância. Deixa eu acalmar. Este é um serviço que quase ninguém quer fazer, mas que transcende a importância. Poucos são os que dispõem a exercer as suas faculdades mediúnicas em contato direto com os encarnados. Quem mais foi o maior médium de todos, o que mais colocou em contato com os encarnados? Jesus, né? E ele que veio trazer para nós. Então, o que o Espiritismo precisa é de colaboradores de boa vontade. Servir de boa vontade não é nada mais, nada menos do que servir como se estivéssemos servindo ao Senhor e não aos homens, né? Colaborador, somos os tarefeiros, trabalhadores, servidores. Vamos lembrar que toda vez que ele fala trabalhador, vamos trazer para o serviço e não para o termo inicial, né, da palavra trabalho, que ela remete ao castigo. Então, é o serviço, é servir mesmo ao próximo. E no livro dos Espíritos a gente tem que toda ocupação útil é trabalho. Ou seja, onde nós estivermos, se a gente colocar naquilo o nosso amor, o nosso carinho e fazer o nosso serviço, por mais estranho que pareça, nele estaremos servindo ao Senhor. Então, o Espiritismo, na verdade, a gente coloca essa casa como espiritualista e não espírita estritamente, porque a gente segue o Evangelho de Jesus independentemente de ser kardecista, e uma coisa que a gente pega muito são as referências do pastorismo. Inclusive, mais na frente, foi o que me tocou, e é o que eu acho que o resumo de toda a apresentação é baseado nele. Então, o Espiritismo, que na verdade é a nossa espiritualização, né, precisa de colaboradores de boa vontade, conscientes das responsabilidades. A responsabilidade é a manifestação da aquisição da consciência. Joana de Ângeles fala isso pra gente. Aí eu vi, a minha responsabilidade em estar aqui é muito maior porque eu já tenho consciência, principalmente da responsabilidade de estar trazendo uma explanação a respeito do mundo espiritual. Não é uma explanação, teve uma palestra um tempo atrás, né, que a nossa responsabilidade é ensinar ao outro, em trazer informações ao outro. E a responsabilidade é muito grande quando a gente vem trazer ensinamentos, né, o nosso entendimento sobre o mundo espiritual. Mas a doutrina, o serviço dela, a gente tem que ter em conta que o que ela mais traz para nós
é oportunidade para nós mesmos. Enquanto a gente serve ao outro, a gente está aprendendo, a gente está servindo, na verdade, com o nosso próprio benefício, responsabilidade conosco. André Luiz, em Temas da Vida, fala que é o trabalho, né? A ele nos cabe empenhar o coração com ardoroso fervor, a fim de aprendermos a servir. Porque servir aos outros é servir a nós próprios. O texto, vocês devem perceber que ele é bem repetitivo, ele vai e volta. Então a gente vai falar mais disso na frente também. E aí, quando a gente está aqui servindo, a gente está aprendendo a ser humilde, a doar, porque a gente está dando do nosso coração, a renunciar. Às vezes você está com um problema enorme e você precisa esquecer aquilo para trás e entregar ao serviço. E isso é bom, porque a gente acaba vendo que às vezes o que a gente tem não é tão grande assim, né? Por exemplo. Aí na parte que ele fala, não é tanto de médiuns ou de fenômenos, por mais conscientes, nem tão pouco manifestações inequívocas dos espíritos. Você fica assim, poxa, o espiritismo não precisa tanto dos médiuns. Aí eu fui parar para pensar, o que é médium, o que é mediunidade? Primeira coisa que eu pensei foi conexão, ligação, vibração. Todos nós, já que estamos aqui, creio que todos acreditamos, eu acredito que eu tenho alguém que me guia, uma conexão maior com aquela que eu tento estar sempre antenada para não fugir para o mundo e continuar fazendo o serviço ao Senhor, né? Então, assim, mediunidade para mim é isso. E André Luiz, Missionários da Luz, fala que é o fundamento vivo do espiritismo cristão. Bem, se é o fundamento, por que ela não é tão importante assim? Né? Na verdade, o livro dos médiuns fala que toda pessoa é mais ou menos médium, porque todos nós estamos conectados com alguma faixa vibratória. Vai depender do nosso estado de espírito no momento, no estágio evolutivo. Só que o que ele quis dizer com essa mediunidade? Essa segunda parte da resposta do livro dos médiuns. Usualmente, a classificação médium se aplica aos que possuem a faculdade mediúnica bem caracterizada. Ou seja, aqueles que a gente fala, fulano é médium, porque ele tem uma facilidade maior, já aprendeu, já se desenvolveu, né? Com essas conexões. Pessoa que fala para nós o que o Espírito está dizendo, as pessoas que psicografam para a gente, por exemplo, né? São os mais comuns. Mas, se somos todos médiums, a mediunidade não fica tão importante assim, porque todos somos. Então, ela não vai fazer a diferença no Espiritismo, né? Porque, na verdade, independentemente de ser aquela de grau, intensidade pequeno, menos evoluído, menos desenvolvido, menos ostensiva é a palavra exata, ela é tão importante quanto aquela da intuição, do que você faz, que vem do seu coração. Isso é mediunidade, isso é intuição, né? É a intuição que você tem. Então, a pequena ou a grande atividade mediúnica, ela é importante no trabalho, independentemente. Para servir, você não precisa ser médium ostensivo. Então, a doutrina não precisa tanto dos médiuns ostensivos, vamos colocar assim. Ela necessita de trabalhadores para o dia a dia da casa, que se dispõem a manter o contato com as pessoas que lhe batem as portas. Essa parte é legal porque ela vai voltando para nós durante todo o texto. Então, trabalhadores para o dia a dia que se dispõem a manter contato. Dispor. Você se dispõe aqui, no caso, né, da nossa casa, de Ismael, é voluntariamente. Ninguém está aqui porque mandaram, porque, né, é porque você quis, você assumiu. Você tem responsabilidade pelo compromisso que você assumiu com a casa. Então você se dispôs a realizar esse trabalho.
E esse trabalho principal deve ser o contato com as pessoas. O contato com as pessoas vem mais para frente. A característica do bom servidor. Numa casa que se dispõe a entrar em contato com os outros, ele tem que ser fraterno, humilde, caridoso, companheiro, né? Apoiar, amparar, ter felicidade, ter calor humano e muito, muito, muito amor. Entre outras milhões de características que a gente pode citar. Porque se a gente não tiver, pelo menos, eu gosto da caridade e do amor, se você não tiver pelo menos isso, você não vai nem se dispor a ser um trabalhador na casa, né? A gente fala da casa, mas eu trouxe assim para o meu dia a dia, um trabalhador na seara do Senhor em qualquer momento da nossa vida. E aí ele continua, de alguém disposto a transmitir um passe. São os exemplos do trabalhador, né, do dia a dia da nossa casa, no caso que eles falam. De alguém disposto a transmitir um passe, orientar com paciência, integrar nas tarefas mais simples, este ou aquele que esteja decidido a começar a servir. Enfim, é recepcionar na casa espírita os novos companheiros que chegam, tangidos pela necessidade. Aí a gente uma vez teve um palestrante aqui, um amigo nosso, que estudou conosco o texto, e a primeira coisa que ele falou foi: por que vir à casa espírita? Espiritualista no nosso caso. Quem vem aqui? Para quê? Por quê? O que te trouxe aqui? Aí a gente acabou chegando à conclusão de que 99% do caso, os 90% vazio. É dor. Dor física, dor, às vezes espiritual, muitas vezes até material também. Quando a pessoa já não tem mais outro recurso, e aí ela resolve, com esgotamento, entregar a Deus. Para onde eu vou, alguém tem que me ouvir. E não pode ser assim, tem que ter uma justificativa, tem que ter uma explicação. Aí a gente faz o quê? Meu colega frequenta uma casa e ele já me chamou para ir lá e tal. Aí a pessoa vem, fez mais. Bom, né? E aí, quando as pessoas chegam na casa, tangida muitas vezes pela dor, para recepcionar essa pessoa, a responsabilidade não é da gente com a gente, é com Jesus. Porque se uma pessoa chega aqui na nossa casa, é porque foi enviado por Deus. Ele não veio aqui à toa. Ninguém está aqui à toa. Ninguém está aqui por acaso. Eu não acredito em acaso. Eu estou aqui porque eu não acredito em acaso. Então, se alguém, né, João fala, achei lindo, se alguém receber o que eu enviar, no caso de Jesus falando, né, recebe a mim. E quem me recebe, ou seja, Jesus, a mim recebe aquele que me enviou. Ou seja, se eu receber um amigo, um irmão nessa casa, foi Jesus que enviou. Se eu receber aquele irmão, estou recebendo Deus, entendeu? E a casa nada mais é, teve um estudo da graça que a gente falou sobre isso, né? A casa é o nosso coração. E é onde a gente coloca a nossa vida, a nossa centelha. Então, ela não é uma casa física apenas, que está aqui para dar um apoio moral para a pessoa, até passar a turbulência. Não, ela é do nosso espírito. E o espírito, ele vem porque ele veio aqui amando o Senhor. Na verdade, o receber é uma coisa muito importante. Eu trabalho com recepção de público o dia inteiro. E o meu público é só público ruim. O meu público não é um público bom. Ninguém nunca vai no meu trabalho porque está feliz. Ninguém, nunca. É incrível. Né? Ele nem passa na porta. O meu trabalho é ruim. Aliás, eu fui parar para pensar nisso. O que eu recebo? Eu só recebo coisa difícil. Antes era trânsito, então só vim desafiador. Antes era trânsito, ou seja, eu bati meu carro, alguém fez alguma coisa errada, você está feliz? Eu não, ei, Graça, vim ver você fazer um boletim de trânsito. Vai. Hoje é pior. Hoje a pessoa vai lá e fala assim: o fulano me bateu, a polícia me espancou, a polícia entrou na minha casa. Então assim, como que eu vou receber essa pessoa?
Se eu receber da forma como que ele está vindo, lógico, é cheio de raiva, nervosismo, rancor, né? O que eu vou devolver para ele? E com isso, o que vai voltar para mim? Então, independentemente de como você recebe, se é no seu dia a dia, no seu trabalho, o pessoal que é aqui, nós temos uma galera boa de psicólogos, sabe disso. Francisco, o pessoal que está ali de orientação, também igual, só estão recebendo pessoas com vários problemas. Recebe, conversa, e não são eles que decidem. Olha que o espírito que vem ali vai designar, ele precisa de um tratamento aqui e ali, ele está com um problema nesse local. Às vezes eu vou lá com dor de cabeça, meu problema é outro. Então é isso aí que o irmão está falando ali, que nós precisamos ter muito carinho, né, nessa hora, muita coragem para ouvir, porque tem pessoas que não têm essa paciência de estar ouvindo. É o que ele fala, receber tem que ser de maneira cordial, gentil, natural, sincera. É isso, é que porque dentro das casas espíritas, não vou dizer, dentro das casas espíritas, a inveja é muito grande, principalmente entre os médios. É uma inveja violenta, por isso que ele disse que não precisa de médico. Precisa de pessoas de coração simples que queiram ouvir, porque é muito difícil você ouvir uma pessoa. É verdade, é isso mesmo. E aí, a gente vai ouvir quem? Sou desamparado, abandonado, confuso, desiludido. Por isso que a gente precisa ter essa cordialidade, esse amor para receber. Porque essa pessoa precisa sair de perto da gente melhor do que ela chegou. Não pior, não igual. Pelo menos um pingo de esperança a gente tem que dar, gente. Eu estou aqui, eu sei de alguma coisa boa. Eu sei que toda dor tem motivo. Eu sei que tudo vai melhorar. Independentemente da minha vontade ou não, é a vontade de Deus, vai melhorar. Então a pessoa tem que parar, tem que conversar comigo e sair de perto de mim fortalecido, entusiasmado, e não pior que chegou. Então para isso eu preciso transmitir para ele pelo menos um pouco desse sentimento. E aí na casa de Ismael nós procuramos oferecer do nosso coração. A gente serve com algumas dessas coisas, né? E aquele papelzinho ali não é à toa. Quem é daqui já sabe. É o papel de pão. Quem quer servir, serve de vontade própria, com autorresponsabilidade, escreve à mão em um papel qualquer, se oferecendo para a espiritualidade para se dar de corpo e alma para aquela tarefa que ele se propôs, né? Então, nós temos algumas tarefas aqui na casa, não é o foco do estudo de hoje. Eu coloquei para eu parar para pensar o que a gente faz aqui de recepção ao outro. Aí uma daquelas coisas que a gente já que falou para nós, a própria recepção, tá ali amada, recebendo todo mundo hoje, né? Evangelização nossa, a infantil no sábado, o atendimento fraterno, o acolhimento, amor, o tratamento, amor. Nós que estamos aqui no dia a dia fazendo a manutenção da casa em si, materialmente mesmo, não só a doação espiritual, mas também a física, a material. Alguém tem que cuidar disso aqui, alguém tem que organizar as cadeiras, alguém tem que pegar a cadeira quando vai embora. E às vezes essas pequenas doações que a gente faz do nosso coração, para a casa funcionar, ela é de suma importância, porque vai possibilitar que outro colega lá na frente recepcione bem um amigo que está chegando aí procurando nosso apoio. Aí vem a questão da mediunidade, né, que a gente já tinha falado lá atrás. Ele é recorrente, ele vai e volta. E aí, ele fala que a mediunidade não é o suprassumo da doutrina. Lá atrás ele falou que não é o mais importante, né? E aí, a gente precisa, sim, de quem dirige as reuniões, quem ocupa a tribuna, falar sobre os nossos princípios. Entra um pouco da questão que ele falou da vaidade, talvez. Mas, eu acho que a chefia, que são as pessoas que estão, né, nos coordenando, e muitas das pessoas que vêm falar para a gente à frente, são os nossos chefinhos aqui. A chefia durável, ela pertence aos que se ausentam de si mesmos, buscando semelhantes para servir. Então eu volto naquela tecla. Se você é médium
ostensivo ou não, né? Muito desenvolvido ainda ou não. Você é importante desde que você se ausente de si e doe-se para o próximo. Então você tem que buscar o seu semelhante para servir. Então não é que a mediunidade ela não é importante, ela é desnecessária. Não, não é. É a forma como você exerce tudo que você faz. A gente tem que pensar que o que a gente está recebendo, né, de vibração. E é o que a gente vai servir, é o que a gente recebe. Então, se a gente estiver recebendo bem, a gente vai conseguir passar o bem para o nosso companheiro, né? Então, a mediunidade não é o suprassumo, mas nós precisamos mais de quem permaneça nos bastidores, em contato direto com os que necessitam ser ouvidos e encaminhados, que é exatamente o que ele falou com a gente. Ou seja, para mim, essa figura resume o texto inteiro. O Espiritismo precisa disso aí, é de contato, de amor, de carinho, de fraternidade. Então, a gente não precisa ser médium. A gente tem que estudar e colocar em prática os ensinamentos que os Espíritos nos deram, através desses médiuns, né? E, na verdade, praticar o que Jesus nos ensinou. E aí a gente vai estar em contato direto com esses encarnados que precisam nos ouvir, né? E essa parte é a que precisa do amor, do carinho, da atenção, né? Da nossa doação. Por que isso? Aí vem, né? 1 Coríntios, Paulo, né? É linda. Se eu tiver de uma forma diferente, porque, igual eu falei, o pastorino, ele vem com uma linguagem, para quem não está acostumado, ela é um pouco diferente daquela usual da Bíblia, porque ele pega os vocábulos e traduz ao que realmente significava na época, com a contextualização, e não apenas como a gente pega nas Bíblias de hoje, que já estão massificadas, né? Então ele fala que se eu tiver mediunidade, que essa palavra ali, ó, era mediunidade, e conhecer todos os mistérios de toda gnose, ou seja, de todo conhecimento, né? Se tiver toda a fé, até para transportar montanhas, mas não tiver o amor, nada sou. Aquela ali é a mandala do amor. A Magda pôs pra gente um dia desse, eu fiquei com ela na cabeça, eu achei lindo. Então aí o pastorino fala, no volume 7 do Evangelho, da sabedoria do Evangelho, que o amor que a gente precisa ter com o nosso próximo é o amor como entendeu Paulo, que está acima de tudo que é mais importante e mais valioso. Então não adianta, você só falar todas as línguas, você tem a mediunidade mais humilde, mais maravilhosa. Você pode pôr sua mediunidade ostensiva, a prática só do bem e fazer tudo certinho e entregar para... Se você não tiver amor naquilo que você está fazendo, não adianta. Então, em resumindo, eu acho que é amor com o coração, né? Então, o serviço, ou seja, o contato direto com o encarnado, é o que quase ninguém quer fazer, mas que transcende importância. Poucos são os que se dispõem a exercer suas faculdades mediúnicas em contato direto com os encarnados. Então, por que ninguém quer fazer? Isso é tão importante. Quando eu acolho o outro, eu deparo comigo mesmo. Isso às vezes pode assustar o meu autoconhecimento. Se eu não estiver disposta a isso. Não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado nisso. Tem tudo, não, faz todo sentido. Eu pensei mais na questão a gente vê o espelho, né? Eu pensei na vaidade, no meu egoísmo, no meu orgulho. Mas aí é legal a gente ver zona de conforto. Você sai da sua zona de conforto, né? Sai da sua zona de conforto. Como é que a gente pode ver isso? Com certeza. É difícil se defrontar com você mesmo. E quando você fala pro outro, conversa com ele, às vezes ele vai falar, eu também, né? Então, aí vem aquela parte, faculdades mediúnicas em contato direto com os encarnados. Todos somos médiuns, então se a gente fizer esse contato direto com o nosso amigo, com amparo, com amizade, carinho, interesse, a gente vai pôr a nossa faculdade mediúnica em amor.
Porque todos somos médiums, isso aí já ficou claro, mesmo porque lá a gente já leu essas passagens, né, que explicam o que é a mediunidade. Então, levando em consideração o sentido amplo de mediunidade, né, não só o ostensivo, todos somos médiuns, todos precisamos, eu preciso colocar essa minha mediunidade em contato com meu irmão, me ouvir meu coração, para poder passar para ele uma palavra que ele está precisando ouvir naquele momento. E aí, eu achei isso uma gracinha. Se o homem soubesse as vantagens de ser bom, seria homem de bem por egoísmo. Então, assim, é tão bom, tão bom, tão bom ser bom, que se a gente soubesse o quanto é bom ser bom, a gente seria bom só por ser bom pra gente mesmo. Né? É tão bom ser bom, que se a gente soubesse tanto que é bom ser bom, a gente seria bom só porque é bom pra gente mesmo. Então, pô, consegui, viu? Pois é, então, a vantagem de ser bom é porque a conexão com o alto é muito grande, né? E tudo que você põe amor e carinho, afinal, o serviço é bom para nós. Quem é sabe. O serviço é bom para nós. Então, muito obrigada. Alguém que falou alguma coisa? Eu não sei se eu consegui passar tudo que eu queria, mas é porque o tempo já passou.